Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Bom dia, porque aqui ainda é pela manhã, vai dar 10 horas da manhã agora, de domingo, e aqui é dia 10 de maio de 2026. E vim aqui conversar com vocês mais esse vídeo sobre algo que vocês gostam de saber, de ouvir, que é sobre processo de emagrecimento, sobre obesidade. Então, esse vídeo hoje será sobre isso. E tem chegado muitas pessoas aqui e estou muito feliz por isso. Desde o dia que eu compartilhei aqui com vocês que eu ia me mudar, eu ganhei mais de 30 inscritos aqui no canal. E hoje é mais para me apresentar e falar sobre emagrecimento e sobre obesidade, que como chegou pessoas novas e talvez não me conheça, não saiba como que eu estou nesse processo, como que foi, eu quero resumir hoje e falar sobre isso aqui com vocês. E eu peço aqui no início desse vídeo que vocês deixem um joinha, que compartilhem, que inscrevam aqui no canal, ative o sininho para todos para que vocês não percam nenhum vídeo que sair aqui, tá bom? E, gente, eu trouxe o meu caderninho que eu anoto aqui sobre as pesagens, sobre muitas coisas que eu gosto de dizer para vocês. Então, eu anoto. Eu sou uma pessoa aqui que eu não sigo um roteiro, tipo, algo rotorizado, desculpa a palavra se eu falei errado, dizer o que tá escrito, eu vou, penso e já falo naturalmente com vocês, é realmente real mesmo o que eu falo aqui com vocês. Aquele outro canal eu trouxe mais a parte da leitura, de que eu escrevo nesse caderninho aqui, amigas, para mostrar para vocês algo mais por dentro, mais sentimental, mas aqui é falado na hora, sem pensar muitas vezes, sai espontaneamente mesmo. Então, amigas, eu quero me apresentar, eu me chamo Marília, eu tenho 37 anos, eu fiz 37 no início desse ano, sou uma pessoa que luta com obesidade quase uma vida toda. Eu sempre fui muito acima do peso. Eu fui uma criancinha que nasci abaixo do peso, eu já contei isso para vocês. A minha mãe teve uma pneumonia. Quando eu nasci, a minha mãe passou muito, muito mal. E eu nasci abaixo do peso, pelo que era estipulado na época. Eu nasci com 2 quilos e pouquinho. E aí eu fui, né, desenvolvendo. E ali por uns 6, 7 anos eu já era a gordinha de casa, a gordinha da turma. E a minha mãe conta que eu comia a mesma coisa que meus irmãos. E já tinha essa gordura, né? é, de ter obesidade, de ser obesa já na infância. Então, foi ali que foi desenvolvendo uma obesidade. A minha mãe tentou correr várias vezes, mas como a gente era muito distante de tudo, e a minha mãe sempre muito simples, meus pais, e não sabia muito o que fazer e também não tinha muitas condições. Então, aí foi agravando mais depois que passou ali dos 11 anos. E eu sempre tentei entender, porque a gente não tem muito conhecimento ali. E aí chegou os problemas, amigas, que eu relato aqui sempre para vocês. E chegou uma fase da minha vida depois dos 20 anos que o peso chegou a passar de mais de 130 quilos, que foi 130, 140, 150, 160. O peso maior que eu já pesei na minha vida, que foi muito triste, amigas, foi numa depressão muito profunda e eu sou uma pessoa que faço tratamento para depressão, graças a Deus eu estou bem estabilizada,
emocionalmente, tem ali uns picos, né, de tristeza, de desânimo, mas é algo que eu luto diariamente. Então, nessa época, quando eu cheguei a pesar 193 quilos, eu estava muito, muito depressiva. E essas duas doenças andar junto, amigas, que são a obesidade e a depressão, ela não é nada bom, porque é duas que te afunda fisicamente. A obesidade, ela te deixa numa situação, amigas, que às vezes você não consegue nem explicar. E aí junta com a depressão, que é algo, a obesidade é algo físico e a depressão é algo mental, pensamento, que te leva a ter uma tristeza, de se deprimir, se afastar, ficar trancada. Então, graças a Deus que na época eu tive força, depois de várias vezes passar por situação de quase não estar aqui mais para contar isso para vocês. Mas eu sempre digo para vocês que Deus, ele é misericordioso na minha vida. E sempre foi, em todas as circunstâncias que vocês possam imaginar, ele é incrível. E é o que eu falo para vocês, se eu tivesse desistido, eu não estaria mais aqui para contar, para dizer, para expressar, para compartilhar com vocês tudo isso que eu tenho vivido, eu tenho passado com a obesidade. E não só a obesidade, amiga, vem vários outros fatores, né, de problemas de saúde, mas a gente vai tentando driblar, tentando superar, tentando seguir mesmo assim. Então, desde a minha infância, sempre muito gordinha, e chegou aí num ano, já tem aí mais de 5 anos, amigas, muito mais, que a balança marcou ali 193 quilos, uma balança de pesar animais, amigas, e eu me deparei com aquele peso, eu fiquei muito mal. Eu tive uma balança que me acompanhou por muitos anos, que é da Multilaser, uma balança muito boa, e acompanhou eu por tantos e tantos anos, me pesou, tive resultados nela, então foi lá que ela não me marcou mais meu peso, eu fiquei bem assustada. Eu tô contando coisas que aconteceu há anos atrás, tá? Para vocês acompanhar um pouco como é essa luta da obesidade. É você ali perdendo peso, depois você tem ali as crises de ansiedade também, que tem isso também, amigas, que te leva a comer, te leva a não ter o controle da situação, coisas emocionais que te leva a buscar o conforto ali, que você sabe que vai comer, vai ser mais pior ainda. Então, quando eu vi aquilo, eu fiquei em choque. E eu pensava comigo assim, eu tinha duas opções: recomeçar, porque eu não recomeçava, ou desistir totalmente. E ali eu já tava tendo ajuda de o André, que ficava muito em casa, quem tava na minha casa e me ajudava de alguma forma. E eu falo que na época Deus, ele tem tido misericórdia de mim, a minha família sempre ali. Eu morava bem longe, mas o André, ele não tinha. Ele era menino, moleque, então ele ficava comigo bastante tempo, principalmente nas férias. Então eu não ficava totalmente muito sozinha. Então foi muito difícil, muito desafiador para mim aquela época. E aí eu fui lutando, orando, foi ali que eu me apeguei mais em Deus. Não que eu não tinha Deus, mas quando você tá ali naquele fundo de poço muito mal, você não tem força para nada, às vezes nem para orar. Mas aí eu comecei a orar em pensamento e um dia eu despertei, amigas, eu acordei, tomei um banho, passei um batom do meu jeito e olhei no espelho e falei, poxa, ainda tem salvação, sabe, esse pensamento? Então foi a partir dali que eu comecei a lutar, lutar. Eu tinha passado por um processo de tratamento com um psiquiatra e eu recaí de novo, porque era muito caro aquele tratamento e foi uma das coisas que eu não pensei. Eu pensei no que me deram dicas, mas eu não pensei que eu não poderia levar aquele tratamento adiante, porque eram muitos remédios, todos pagos, amigas, era uma coisa assim.
E o remédio, amigas, ele tá te fazendo efeito até quando você tá tomando. Depois que você para, o negócio volta assim, por cima de você que você não consegue se controlar. Então, eu não tive, eu vou desmamar aos poucos. Não, foi tudo de uma vez. E aquilo me deprimiu, me deixou mal. E aí foi quando aconteceu esse dia que eu levantei e falei, não, hoje vai ser diferente, hoje tem que ser diferente, hoje eu tenho que fazer algo por mim, pela minha família, né? Porque eles não merecem, a família minha me ama muito, eu amo muito eles, amigas, as crianças, meus pais, nossa, é tudo pra mim. E aí eu comecei a lutar e começou a vir resultado aos poucos, né? Fui saindo dos 160, 190, 180 e assim foi baixando. E aí, amigas, eu tive aquele travamento de emagrecimento que eu parei lá no 150, não descia por nada. E aí, quando eu me mudei de Andradas, né, de Minas Gerais, eu fui para 142 quilos. Tava me sentindo muito bem. Tem uma bermuda que eu quero conversar com vocês mais pra frente, mostrar pra vocês que eu vou pegar ela peça de meta minha. Ela tava larga em mim. Então, o peso menos que eu gravei aqui para vocês no canal, que eu saí desse peso de 193 quilos para 140 e poucos, foi muito peso eliminado, amigas, muito peso, muita força, muita recaída. E aí, eu não consegui, amigas, eu comecei a engordar tudo de novo. Engorda, emagrece. E tenta, e aí eu tive muitas recaídas da depressão, fiquei mal por 3 meses. Tudo isso de 2 anos pra cá que aconteceu e eu tô relatando pra vocês entender. Mas eu nunca desisti, sabe? Eu vejo que eu tô bem mal, eu vou lá, oro a Deus, busco força, falo, Deus, eu preciso recomeçar, eu preciso tomar uma forma na minha vida, eu preciso acreditar que vai ter uma saída, me ajuda, Senhor. E assim, Deus ajuda, mas você tem que ir lá fazer sua parte também, de levantar, fazer algo. E como eu disse pra vocês, eu sinto muita dor e às vezes é uma dor assim tremenda e o psicológico vai lá, droba essa dor, gente, é uma coisa assim. Eu sinto muita dor abdominal também por causa da pedra na vesícula. E no final desse ano a balança, ela não tava me pesando mais, amigas. Também tava sem bateria na balança e logo ela também parou de funcionar. Ficou muitos anos comigo. E tudo isso no início desse ano. E eu fiquei desesperada novamente, porque eu não sabia com quanto que eu estava. Eu fiquei assim, chocada, quando eu fui me pesar. Amigas, eu fui me pesar numa balança da farmácia, que deu o que fazer para me achar essa balança que me pesasse. Eu sempre tive esse problema porque a maioria das balanças pesa ou até 120 ou até 150. E dificilmente você acha uma balança que consegue te pesar. E aí, ó, no dia 3/1/2026, eu tava pesando 187.500, amigas. Eu tava ali com muita dificuldade para ter simples higienização. Não, nossa, me torcia para tomar banho. E ainda tenho dificuldades, amigas, mas não como eu estava ali com 187 quilos e 500 gramas. É muito peso. No início desse ano, a balança me marcou isso, amigas. Eu fui, me pesei, e aí depois foi diminuindo, graças a Deus, amigas. E minha última, no dia 12/1, eu tava com 180.600. De janeiro, no dia 19 de janeiro de 2026, eu tava com 179.700 gramas. No dia 26 de janeiro de 2026, eu estava com 188.900 gramas. E em fevereiro, no dia 2 de fevereiro, eu estava pesando 177.600 gramas. No dia 9 de fevereiro de 2026, eu estava pesando 176.500. E no dia 21 de fevereiro, eu tava pesando 173.900. E no mês de março, amigas, eu já tava com 168.500 no dia 2 de março. No dia 9 de março,
eu tava pesando 166 quilos redondo. E no dia 16 de março eu tava pesando 177,500. Tá tudo aqui no canal, amigas, essas pesagens, viu? Vocês podem rodar aí atrás que se vocês vão ver tudinho. No dia 23 de março eu tava pesando 165,660. E no dia 31 de março de 2026 eu tava pesando 165,600. E aí entramos para abril, que foi as minhas últimas pesagens, ó. Em abril, dia 6 de abril, eu tava pesando 164,500. No dia 3 de... Não, perdão. No dia 20 de abril de 2026, eu tava pesando 164,250. E no dia 30 de abril de 2026, que foi a minha última pesagem aqui no canal, eu tava com 160 redondo. E aí, amigas, essa é a minha pesagem desse ano. Gente, de janeiro pra cá, eu fui ali pegar a calculadora no celular. Gente, eu já emagreci 27 quilos e 500 gramas. Gente, é inacreditável, né? Mas eu eliminei esse peso. E eu não consigo nem acreditar que em 4 meses, foi em 4 meses, né? Se passaram janeiro, fevereiro, março, abril. Nós estamos em maio já, né? Mas essa pesagem foi tudo em 4 meses. Eu perdi 27 quilos e 500 gramas. Tô muito feliz. Amigas, eu sou muito enorme, minha barriga. Assim, no vídeo não dá pra ver tanto, mas pessoalmente, amigas, olha, não tem muita diferença, mas eu tô muito feliz, amigas, porque eu vejo nas minhas roupas, sabe? Tem roupas que eu já visto, que fica mais folgadinha. Essa mesma amiga, ela ficava muito grudada em mim. Vocês podem ver em vídeos aqui no canal. E, nossa, eu tô mega feliz, 27 quilos. Eu não tinha feito essa conta. Caracas, que tudo! Mas amanhã, eu vou sair pela manhã, amigas. Eu não sei o quanto que eu tô pesando, porque esses dias eu passei por situações que me fez comer exagerado. Não tive aquela compulsão, mas comi 2 vezes. E isso é muito complicado para quem tá no processo de emagrecimento. Então, amigas, graças a Deus, que tudo, tô muito feliz, sério. 27 quilos e 500 gramas em 4 meses. Poxa, gente, eu tenho que manter, amigas, porque pra mim, perder peso sempre foi muito difícil. Porque você fica, é, assim, qualquer coisa que desestabiliza, você procura comida, procura arroz. Eu sempre fui assim, amigas, meu problema sempre foi muito maior, como eu falo pra vocês aqui, arroz e feijão. Então, eu quero resumir pra vocês como que foi esse tempo todo, desde janeiro até hoje. Eu fiz algumas vezes jejum intermitente, tomei muita água, água, amiga, é essencial pra mim. E eu tenho feito água com limão, morno. Eu tenho comido antes das 5 horas, fechando minha última janela de alimentação. E tem ajudado a tirar a fome. E limão, amigas, tem vitamina C, é muito bom também. E ajuda, e o médico já falou sobre isso. Vocês pesquisam sobre o Lair Ribeiro falando da água morna com limão. Ele vai falar certinho, melhor do que eu. E tava fazendo exercício físico, gravei muitas vezes aqui pra vocês, tem que voltar a fazer e gravar pra vocês também. Pra mim é uma motivação gravar, porque você vai ter um compromisso com vocês e comigo mesmo. E quando eu pensar em não ir, eu falo, não, eu tenho que compartilhar lá. Eu tenho que dizer que eu fiz, né? É uma coisa assim que fica na mente da gente. Então, amigas, pra vocês é que tudo, nem eu tô acreditando, gente, que maravilha! 27 quilos e 500 gramas. Tá tudo aqui registrado pra vocês em vídeos aqui, amigas, tudo aqui no canal certinho. Ou tá aqui ou tá lá no outro canal,
Essa sou eu, Marília, tá bom? Então, amigas, é isso. Eu vou encerrar por aqui com vocês, tá? Esse vídeo, mas mais para apresentar para vocês e dizer como essa luta não é de agora, de 2, 3 anos, de 7 anos que existe o canal. É uma luta que vem de muitos anos. É uma luta, amigas, que envolve muitos fatores emocionais, hormonais e também os problemas que te levam a comer, amigas. A pessoa, se ela é gordinha, é porque ela tem ali um exagero em comer, não é porque ela, ai, hoje eu levantei, eu quero ser obesa, entendeu? E é um processo doloroso que você luta com você mesmo. E é um processo individual, muitas pessoas conseguem, tem pessoas que engordam, tem pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, engorda, tem resultado. Enfim, amigas, é um processo que cada um vive ali de uma forma. Eu vou lutando com o que eu tenho em mãos, né? Que é tentar controlar para emagrecer. Então eu termino esse vídeo aqui, amigas. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe. Sejam todos muito bem-vindos quem tá chegando. Deixa um joinha, compartilha, hypam. E é sobre o processo aqui com vocês, tá bom? Então, tchau, gente!